Graça e paz, igreja, amém? Eu vou falar um pouquinho de propósito. Romanos 28, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler novamente. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu até escrevi uma frase aqui que diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Todo o propósito nosso, da nossa vida, se você for ver, vou usar a Evelyn como exemplo. A Evelyn está se preparando para um propósito. Qual o propósito da Evelyn? Ser uma enfermeira. Mas você já é uma enfermeira formada? Ainda não. Você está no processo. Muitas pessoas começaram na faculdade junto com você? Todas essas pessoas que começaram estão lá? Muitas pessoas pararam, né? Por N questões. N questões. Dinheiro, por outras questões mais e tal. Então, só quem suporta o processo consegue chegar no propósito. Quando a gente vai ainda trazer ainda para algo mais espiritual, não só uma questão de uma profissão, não só uma questão de uma faculdade ou qualquer coisa que a gente viva aqui, a gente sabe que ainda fica mais apertado, fica mais difícil a perseverança. Porque uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: começar nem sempre é o mais difícil. Quando a gente fala assim, vou começar a fazer uma dieta, você começa lá na segunda-feira, compra, quando você tem o dinheiro, né, compra lá, dependendo da dieta que você vai fazer, você compra lá os negócios no low carb, ou compra mais legumes, né? Aí você se prepara para aquela dieta. Vou começar a caminhar. Você compra um tênis, né? Prepara um tênis, prepara uma roupa apropriada para você poder fazer a caminhada, fazer as corridas. Mas, por exemplo, o Ismael. Eu gosto de usar exemplo da gente porque eu aprendo muito com isso. E eu sei que isso também agrega conhecimento para vocês. Quando o Ismael começou a correr, você começou a correr já 5 quilômetros? Não. Com certeza você começou caminhando. Depois dessa caminhada, caminhando mais rápido. Aí depois dando alguns trotes, tá certo? Né? Anda um pouquinho, dá um trote e tal. Porque eu sei que é assim. Hoje, o Ismael está fazendo algumas corridas, até corre aí numa subida brava aí, né? E a gente vê a aparência dele que está bem bonitão, né? Com todo respeito. Com todo respeito. Emagreceu, faz bem. Né? Não vou entrar nos detalhes que está muito magro, não, mas assim, faz bem. Então, você vê que o processo vai chegar você no propósito, mas não é fácil. Essa coisa que as pessoas pintam, né, de que existe um dom, né? Não tem pessoas que falam assim, mas fulano tem sorte, porque fulano nasceu dentro de uma família rica. Fulano tem sorte porque ele tem talento. Fulano tem sorte porque conseguiu nada. Não é sorte, não, gente. Primeira coisa é Deus. Segundo é o chamado que Deus tem para nós e o processo que a gente tem que enfrentar. E o processo que eu enfrento não vai ser o mesmo processo que Ismael vai enfrentar, que não vai ser o mesmo processo que a Margarete vai enfrentar. Talvez você olhe para algumas pessoas e fale assim, eu não aguentaria o processo que fulano está passando. A gente não fala isso de algumas pessoas? Eu não aguentaria. Se eu tivesse no lugar dela, eu já teria feito isso, já teria feito aquilo. Porque Deus, Ele vai dando para cada um processo diferenciado. Mas a gente precisa suportar o processo para chegar no propósito. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de algumas pessoas da Bíblia e eu queria que vocês caminhassem junto comigo. Quando a gente lê aqui em Romanos capítulo 8, Paulo ele traz para a igreja de Roma muito alicerce. A carta para Roma, né, a carta aos Romanos, é uma carta que Paulo traz muito fundamento, traz muito chão, porque doutrina é chão. Doutrina é foco, aquela coisa que a gente precisa ter como direção na nossa vida. E ele vai trazendo, ele fala sobre Deus, sobre casamento, sobre escolhas, sobre predestinação, sobre consagração e tantas outras coisas mais. Quando ele chega no capítulo 8, inclusive o pastor gosta muito de pregar sobre esse texto,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tal. E ele vai falando segundo a carne, fala segundo o Espírito. Aí ele chega no versículo 28, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem. Só que ler isso aqui é muito diferente de viver isso aqui. A gente tem tido um tempo onde a gente precisa estar prestando muita atenção no que Deus ele quer falar conosco, no que Deus quer trazer de alicerce para nós. Porque talvez muitas pessoas não vão entender o processo que você está falando e vai falar que você está fora da visão, que você com certeza está em pecado com Deus, com certeza você deve ter blasfemado contra alguém, você está fora da visão. Mas às vezes o processo de Deus para chegar no propósito é um processo demorado. Uma das pessoas que eu quero lembrar a vocês é sobre José. Lá em Gênesis capítulo 37, começa a falar de José. Quem era José? José era o 11º filho de Jacó. José era um menino querido do papai. Papai fez, inclusive, uma roupa bem bonita para ele, toda colorida, para que ele pudesse ser diferenciado dos seus irmãos. Por quê? Como Jacó tinha quatro esposas, não é isso? 4 esposas, Lia, Raquel, Bila e Zilá. A preferida dele, que ele lutou, inclusive, que ele trabalhou por 7 anos a princípio, foi a Raquel. Então, tudo que vinha de Raquel era o que ele amava. Só que ele foi ludibriado por Labão, aí Labão deu Lia, né? Ele trabalhou mais 7 anos, aí casou com a Raquel, e elas trouxeram as suas empregadas para serem agregadas ali como esposa. E aquilo ali trouxe os filhos de Jacó. Jacó era pai de 12 filhos. Um dos filhos era José. José era o queridinho de papai. E José, num determinado momento da vida, começou a ter sonhos. Inclusive, as pessoas falam que são sonhos de Deus, né? A gente ouve os sonhos de Deus e tal. Não é que era sonhos de Deus, era a revelação de Deus para José. Era Deus preparando José para viver um propósito que seria bem lá na frente. E ele começou a ter esse sonho. E quando alguém tem um sonho, a gente não é empolgado, que a gente vai contar empolgado para as pessoas? Caramba, eu tive um sonho essa noite, sonhei isso, não sei se é de Deus, se não é assim que a gente faz. E a gente vai empolgado. E às vezes a gente ouve algumas palavras que não são boas, né? Tu tá maluco? Que sonho é? Você deve ter dormido de barriga para cima, barriga cheia. Você deve ter comido alguma feijoada, por isso que você está desse jeito. Ele todo empolgado, ele foi contar os sonhos. E os sonhos eram um pouquinho mesmo presunçosos. Porque ele sonhava que a espiga dele ficava maior do que as outras. Teve um dia lá que ele sonhou que a estrela, até a estrela e a lua se curvava diante dele e tal. Aquilo começou a dar muita raiva nos irmãos dele. Alguém poderia saber que aquilo ali fazia parte do processo de Deus? De tudo que ia acontecer com José? José não sabia. Jacó não sabia. Os irmãos não sabiam. Mas Deus tem um processo para nós que muitas vezes é difícil da gente suportar. E com aquela história toda, José era X9, os irmãos aproveitaram uma oportunidade, pegaram José, rasgaram a roupa de José, sujaram a roupa de José de sangue, jogaram José dentro de uma lâmpada, de um poço, iam matar José, que Deus não... O propósito de Deus não era que ele morresse. Iam matar, ele foi vendido para uma caravana dos midianitas. Dessa vez eu falei certo, que eu falava ismaelita, mas é midianitas. E ele foi para lá no Egito. O pai, quando soube, ficou triste. Os irmãos mentirosos, sem vergonha, conseguiram enganar direitinho o pai, porque viram aquela roupa toda rasgada, cheia de sangue, e falou, meu filho morreu. Então, José foi parar lá no Egito, na casa de um homem chamado Potifar. Foi vendido como escravo. Será que José tinha na mente dele que aquele era um processo de Deus? Vocês acham que sim ou que não? Quando a gente vive nossos processos, a gente acha que Deus está fazendo a obra ali. A gente não acha, né? A gente acha que está sendo perseguido, não é verdade? A gente acha que Deus está castigando a gente por causa de algum pecado. Nunca a gente acha que aquilo ali vai contribuir para o bem, nunca. Infelizmente, a gente nunca acha isso. Mas o que acontece com a vida de José? José ficou na casa de Potifar. Potifar era um cara que tinha uma condição financeira muito boa. Ele era rico. E ele ficou como mordomo naquela casa. Então, José aprendeu a lidar com a riqueza ali. E a Bíblia fala que Deus prosperava tudo que José colocava as mãos. Até um dia que a mulher de Potifar se encantou com o jovem José. Uma mulher cheia de botox, cheia de silicone, uma coroa bonita,
chamando a atenção de José, deita comigo, deita comigo, deita comigo. E ele fala assim, não, eu não posso fazer isso. Porque eu desagradaria não ao seu esposo, mas eu desagradaria a Deus. Com todo aquele processo, em nenhum momento José se esqueceu do Deus que o chamou. Se esqueceu de honrar o Senhor. E num certo momento, aquela mulher se aproveitou da situação e tentou abusar ela mesmo dele. Se eu fosse hoje, seria aquele como assédio sexual. Ele poderia até entrar com processo, né, contra assédio sexual, mas naquela época não existia o processo. Ele correu. Nisso que ele correu, ela conseguiu segurar a veste dele, ela acusou ele, injustamente, de ter assediado ela sexualmente. Né? A história mudou. E, mais uma vez, aquele caso ali poderia levá-lo à morte. Porque era sentença de morte caso isso acontecesse, de um empregado tentar abusar da patroa naquela época. Mas o Senhor, porque tinha um propósito, o processo fazia parte de um propósito, ele foi colocado dentro de uma masmorra. Dentro de uma masmorra. Então, ele saiu de um lugar de riqueza, de cuidar das coisas do Potifar, e foi cuidar agora dentro de uma cadeia, no lugar de escassez. Deus precisava trabalhar no José na fartura, e Deus precisava trabalhar na vida de José na fartura também. Vocês estão entendendo o processo de Deus? Ele trabalhou na casa de Potifar, com tudo. Trabalhou lá na masmorra também, com nada. Por quê? O futuro, o propósito que Deus ia dar na mão dele, ele precisava entender o que era ter muito e o que era ter nada. Eu estava conversando com o Rafael esses dias. Rafael fez um pouquinho de... Foi no dia que a Marlete foi lá em casa. Aí, Rafael foi lá para a cozinha, que Rafael cozinha, né? Rafael foi lá, esquentou, fez o arroz, fez o feijão e fez um pouquinho de nada, de linguiça com batata, assim, um pouquinho de nada. Aí a gente comeu, eu, Marlete, um pouquinho, Dudu chegou, ainda dividiu. Aí eu perguntei para o Rafael, você está fazendo algum curso de economia do lar? Né? Porque é tudo a comer, tão um pouquinho assim, né? Assim, e eu até fiquei brincando, você está fazendo algum curso de economia do lar, porque Deus está ensinando ele a ser econômico, né? A ser econômico. Mas é engraçado que o processo de Deus na nossa vida, às vezes, é da mesma maneira. Deus nos ensina na fartura, mas quando chega o tempo da escassez, aquele que vai viver um propósito diante de Deus, aprende a lidar até com o tempo da escassez. Aprende a fazer um pouquinho, a render aquilo ali. A gente estava conversando aqui na segunda-feira, foi segunda-feira, na oração, que a gente estava falando que a Janaína estava comentando que agora ela está comendo até mais legume, porque do jeito que a carne está cara, você tem que colocar um legume na carne, né, fazer um ensopado a mais, fazer umas sopas para poder render o alimento. E Deus nos ensina a viver esses processos. A ter fartura, sim, mas quando chegar no tempo da escassez, você saber lidar também com o tempo da escassez. E José foi assim. Quando José estava lá na masmorra, ele foi esquecido novamente, porque ele revelou um sonho lá, e o rapaz que subiu esqueceu de falar dele. Mas no tempo certo, na hora certa, quando há o processo de Deus para um propósito, Deus não se esquece do propósito que Ele tem, e Ele cumpre o propósito de nós. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando ele chegou lá em cima, falou com o faraó, deu para faraó a solução daquele problema, porque haveriam 7 anos de fartura e haveriam 7 anos de escassez. Ele ficou um tempo na casa de Potifar, na fartura, e ele ficou um tempo na masmorra, fartando tudo. E ele chegou para Faraó e deu uma solução para Faraó. Faraó, se eu fosse o Senhor, levantaria um administrador que nesse tempo de fartura separasse 1/5 de tudo que fosse colhido e guardava no celeiro. Porque vão vir 7 anos de escassez. Essa matemática de 1/5 é usada, inclusive, em faculdade de economia. E é citado José. Como que o menino talvez não tenha feito uma faculdade, que tenha sido menosprezado pelos irmãos, que tenha sido jogado dentro de um poço, que tenha acontecido tudo que aconteceu com ele, acusado pela esposa de Potifar, esquecido lá dentro da masmorra, entender que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Só Deus para revelar a ele. E quando ele estava lá dentro, lá como o segundo depois de Faraó, no capítulo de Gênesis 45, versículo 1 ao 5, eu queria que a gente lesse, por favor. Ele chega para os irmãos dele e vai contar toda a história e vai entender o que Deus estava fazendo.
E eu queria, minhas amadas irmãs e irmãos, que a gente conseguisse compreender os processos de Deus na nossa vida. Porque os processos de Deus na nossa vida não são fáceis. Porque Deus vai expurgar de nós aquilo que é errado. E esse expurgar de Deus, isso que está dentro de nós, José era um menino mimado, José é um menino X9, José era imaturo, ele não está, se Deus desse para ele com 17 anos todo esse propósito que ele tinha, ele não ia ter maturidade para lidar com aquilo, com aquele tempo de fome. Ele precisava passar pelo processo. Olha o que ele fala aqui em Gênesis 45, do versículo 1 ao versículo 5, ele diz assim: então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, olha a resposta que esse rapaz, não mais aquele menino, mas esse homem, entendendo o propósito de Deus, ele fala: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para a conservação da vida. Sabe o que José estava falando para eles? Vocês fizeram mal contra mim. Vocês intentaram sim contra mim, mas foi para o bem que vocês fizeram mal. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas todas as coisas cooperam para o bem de qualquer pessoa? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que amam a Deus. José conseguiu compreender isso com os irmãos dele. Quando ele chega para os irmãos e fala isso, os irmãos ficaram com medo. Inclusive, quando Jacó morreu, a gente sabe da história, eles ficaram tudo com medo. Faz jurar, jura que você não vai fazer, porque eles não passaram pela transformação que José passou. E a gente precisa entender os processos de Deus, porque a gente está culpando o diabo. A gente está ficando com raiva de pessoas. A gente está ficando com raiva de sistema. A gente fica com raiva de marido. A gente fica com raiva de filho e de qualquer outras pessoas, porque Deus está preparando a gente para o propósito. Outra pessoa que eu queria falar aqui é o próprio Jó, que eu preguei um tempo atrás, uns dias atrás. Jó, ele passou por tudo que passou. Perdeu filho, perdeu casa, só ficou uma mulher. A mulher dizendo para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Uma coisa que eu preciso falar da mulher de Jó é que a gente julga a mulher. Mas por que ela falou isso, pastora? Por que ela mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer? Gente, ela era mãe. Imagina você perder os filhos, 10 filhos. Eu não consigo imaginar perdendo um. Imagina você perder 10 filhos. Ela estava ali com a dor na alma, assim como José chorou até os egípcios ouvirem, porque estava aquele grito da alma dele, chorou, porque a gente, por mais que a gente passe pelos processos, a gente é ser humano. As coisas às vezes ficam entranhadas aqui dentro de nós. E precisa ser expurgado. Precisa ser expurgado. Precisa ser jogado para fora. E quando Jó, ele passou por tudo aquilo, os amigos dele chegaram até ele e falaram um monte de coisas e agiram de forma errônea com ele. Uma coisa que eu falei e eu costumo falar: os amigos de Jó faziam parte do processo de Deus na vida de Jó. Talvez você fale assim: pastora, mas eram amigos da onça, amigos acusadores. Até os amigos da onça fazem parte do processo de Deus na nossa vida. A Bíblia fala que não cai uma folha, né, da árvore que não seja da vontade de Deus. Às vezes a gente fica aí lastimando algumas coisas, lastimando por não ter chegado em tal lugar, por não ter feito. Mas por que deu errado? Eu fiz tudo certo, eu orei, eu busquei. Por que deu errado? Porque faz parte do processo de Deus.
quando eu passei nossos processos no nosso casamento, uma coisa que eu questionei para Deus foi exatamente isso. Senhor, o que eu temia me aconteceu. Parecia até Joel. O que eu temia me aconteceu. Deus nem fala quando a gente está nessas crises com a gente. Ele nem fala porque a gente não ouve. Não tem quando a criança está fazendo malcriação, que você não adianta falar nada, que ele não ouve. Deus tem hora que nem fala. Quando as coisas assentaram, quando as coisas ficaram mais calmas, o Senhor falou, eu tenho um propósito na vida de vocês, e esse processo faz parte desse propósito. Vocês acham que eu queria viver o processo? Não, porque eu me precavi no máximo da minha mente humana pecadora, eu me precavi o máximo para que aquilo não acontecesse, mas aconteceu. E hoje a gente vive esse propósito de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Ah, pastora, mas eu não tive tanta oportunidade assim. Por que você talvez não tenha tido tanta oportunidade? Porque faz parte do processo de Deus você não ter tantas oportunidades. Eu poderia falar de Davi. Quem era Davi? Davi era o menorzinho da casa do pai. Foi esquecido lá na contagem. Aí quando chega Eliabe para ser chamado de ele gosta, né, gente? Vamos tirar aqui, ó. Vamos lá. Isso. Tirei aqui. Bota ali. Isso. A Elane falou que vai até comprar um violãozinho para ele, que ele gosta de... Ele fica pegando o violão dela e fica tocando o dia inteiro. Tocou hoje o dia inteiro, até mostrou ele tocando o violão. É músico. Música é assim. Né? A vida de Davi. Davi foi até esquecido. Quando chegou Eliabe para ser apresentado, lá para ser escolhido como rei, o que Samuel falou? Está na minha frente. Está na minha frente o próximo rei. Aí o Senhor fala o quê para... O que o Senhor fala para Samuel? Samuel, não atente para a aparência. Não atente para o que você vê aparente, porque eu vejo o coração e eu o rejeitei. Por que Deus rejeitou Eliabe? Porque não fazia parte do propósito de Deus ser Eliabe, Dan, qualquer outro irmão. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, já viu quando a gente quer dar um jeitinho, colocar as pessoas no lugar? A Luli vai se encaixar bem aqui, ó, vem Luli. Aí a Luli, por necessidade, vem aqui, tenta se encaixar aqui, ó, fica mal encaixado. Por que fica mal encaixado? Porque não é a Luli, é a Margarete. Vocês estão entendendo? E a gente tenta encaixar, não, mas a Luli tem que encaixar aqui. Às vezes a gente quer fazer isso na vida da gente, mas o processo de Deus para chegar no propósito são coisas que só Deus, Ele sabe. E quando Deus ele quer tratar com a gente, o que Deus ele quer fazer? Ele quer deixar para vir para fora aquilo que está dentro do nosso coração. Eu queria ler um texto que está em Esther, capítulo 4, 14. Quero falar um pouquinho também de Esther. Quem era Esther? Uma menina órfã, que era criada por um primo, que era tio-primo, que era prisioneira. Foi quando o povo foi para cativeiro. Quando o povo foi para cativeiro, quem era Esther? Uma prisioneira. Uma menina órfã. Alguém órfão tem valor, às vezes? Não tem. Não tem. A pessoa ainda olha e fala assim, coitadinha, né? Coitadinha, é órfã. Ah, tadinha, perdeu a mãe, perdeu o pai. É criada por um primo Mordecai, que cuida dela. Aí chegou um tempo lá que ela foi levantada a rainha, não quero entrar nessa questão. Ele foi levantado a rainha. Olha o que diz no versículo 14, 4:14. 4:14. Porque havia um mandato, um edito, para que Amã ia pagar, inclusive, dinheiro lá no tesouro do rei, para que o povo os judeus fossem exterminados. E Mordecai manda falar para Esther, Esther, vai matar, vai acontecer. Olha o que Mordecai manda falar, versículo 13, volta só o 13, mais um. Diz assim, ó, então Mardoqueu, né, o Mordecai, mandou que respondesse a Esther, não imagine no teu íntimo que por estarem na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se todo o tempo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai
perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha só. O Senhor manda Mordecai falar com ela algumas coisas, fala assim, olha, se você se calar, você está aí como rainha, está plena, está bonitona aí. Tá legal, você conseguiu, saiu da orfandade e virou rainha. Mas quem sabe que não foi para esse tempo que Deus te levantou? Para você estar aí como rainha. Não pense que Deus coloca a gente, nos lugares altos ou baixos, nos lugares que é para nosso bel prazer. Ah, pastor, eu consegui passar no concurso público, eu estou ganhando 10 mil reais por mês, porque eu me esforcei. Não foi teu esforço, por mais que você tenha estudado, por mais que você, né, tenha feito cursinho, tal. Tem um propósito, chegou lá, tem um propósito de Deus, de reino. Ah, pastora, eu não tenho concurso, não. Eu trabalho, eu sou diarista, eu vou nas casas. Tem um propósito de reino. Com o radinho lá, só louvores, né, Marlete? Só louvores. Ela pede permissão. Olha, posso ouvir meus louvores? Pode. E fica lá o dia inteiro. Porque é reino, gente. Você acha que Deus vai colocar a Evelyn lá nos hospitais para ela ganhar 10 mil reais? Será que é só isso para ganhar 10, 12, 5, 4, 3 mil, 6 mil? Será que é só para isso? É para que o reino de Deus seja anunciado naquele lugar. E Deus ainda é misericordioso que nos dá um salário. Lá no salão você acha que é só isso? Não é. Tudo tem um propósito. Será que não foi para esse tempo que Deus te levantou, Esther? Será que não foi para isso, para que houvesse socorro para Israel, que Deus te levantou? Eu quero que a gente pare para pensar nisso. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas o que acontece com a gente? A gente está tão, assim, tão mimizento, né? O crente hoje está tão ferido, está tão assim ferido que qualquer coisinha... mas eu não acho, pastora, que eu sou capacitada. Eu não acho que eu consiga. Mas eu também já sofri muito, eu não quero me envolver, porque toda vez que eu me envolvi... Gente, o processo de Deus... é para chegar no propósito. E esse processo, às vezes, é dolorido e Deus quer que venha feridas dentro da gente, seja jogado para fora. Às vezes, existem coisas dentro de nós que precisam ser jogadas para fora. Mas, Ana, você não sabe o que eu passei em 1525. Você ainda está vivendo 1525. Você ainda está preso lá em 1510. Vocês estão entendendo? Mas, gente, parece bobeira. Existem pessoas que estão presas lá. Eu conheci uma menina que tinha 30 anos, que o pai dela estava morto. E ela não tinha liberado perdão para o pai, porque o pai era um diácono na igreja, largou a família, foi viver com uma outra pessoa, largou a mãe, cheia de filho pequenininho, ela guardava aquela mágoa do pai, por 30 anos. Ela tinha uma diabetes, gente, que o açúcar dela chegava, assim, era 500, normal. 500, assim, ela ficava, inclusive... quase tendo choque. Hoje ela realmente veio a falecer. Eu nem sei se Deus assim tocou no coração. E era cristã. Às vezes a gente fica assim. Não libera perdão, sabe? Não libera mágoa. Mas por que Deus faz nesse processo dele? Tenta mostrar para a gente quem a gente é. Aí mostra para você não é melhor do que ele. Você não é melhor do que teu pai que fez isso com você. Não, eu sou melhor. Não é, não. Ele é pecador e você é pecadora. Mas fulano abusou de mim quando eu era criança. Ele era pecador? Sim. Por que ele fez o que ele fez? Pecador, miserável, sem caráter. Mau caráter. Você é o quê? Pecadora, miserável, mau caráter também. Por mais que você não tenha cometido as mesmas coisas. Está entendendo? Porque quando Deus olha do céu, o que ele vê? Olha para mim, para você, o que ele olha? O que ele vê em mim e em você? Pecado. Mas quando a gente entende que Jesus é o Senhor, ele já não olha no céu e vê só pecado. Ele vê o sangue de Jesus que me purifica e te purifica de todo pecado. E esse processo de Deus vai fazer o quê? Sair muitas coisas que estão dentro de nós. Quando a gente está tendo uma alimentação muito ruim, a gente está comendo muita coisa, como que fala? Não é gordurosa, tem outra palavra que o pessoal fala, tóxica, mas tem quando a pessoa assim, faz uma operação que não pode comer aquilo porque é remoso. Remoso. Já viu? Não pode comer isso não, que isso é remoso. Quando você começa a comer muita coisa remosa, o que acontece com o nosso corpo? Quando eu era criança, eu comia muito aquelas amêndoas, quebrava aquele coquinho, comi muito aquilo.
Mas o que acontecia com as minhas perninhas? Porque tem até hoje os reloginhos aqui. Estourava um monte de pereba. Um monte de ferida no corpo. Porque meu corpo estava expulsando coisas que estavam dentro de mim que não era bom. O corpo tem esse mecanismo, né? Natural, inclusive. Furúnculo. Quem já teve um furúnculo? É horrível. O furúnculo é uma impureza que está em você que o corpo está expulsando. E dá uma dor. E o que acontece? Quem já espremeu aí? Quem já foi espremido? É uma dor insuportável, mas tem que ser até sair aquele último carnegão. Porque senão ainda contamina o corpo. O que é o câncer, gente? O câncer é como se fosse uma ferida, um furúnculo dentro do corpo, que ele não tem que ser tratado, né? E o que acontece? Ele vai só proliferando e pode dar metástase em outras coisas e mais. Deus, Ele quer nos ensinar. Deus, Ele quer nos ensinar. Por mais difícil que seja o processo, talvez você fale assim, mas eu fui muito injustiçada, eu fui muito injustiçado. Fazia parte do processo de Deus, faz parte do processo de Deus. Mas ninguém me compreende. Faz parte do processo de Deus. A gente só tem que ficar ligado com o Senhor, porque tem um propósito para ser cumprido. Talvez o propósito seja você entender que você precisa mudar em algumas coisas. Quantas vezes nós pedimos para Deus mudar o nosso marido? Quando Deus fala assim, você precisa mudar para ele mudar. Não, mas é ele que está errado. Ele que é assim, ele que é assado. Já viu como a gente faz? É ele que faz tudo errado. Né, Luli? Aí Deus fala assim, muda você. Muitas coisas mudou na minha vida, no meu casamento com o Eduardo, quando eu me calei. Porque mulher, ela acha que no muito falar, ela vai conseguir convencer o homem. Não é assim que a gente é, mulheres? E a gente fica lá igual aquele gotejar contínuo. Ping, ping, ping. Tiveram a primeira DR ontem. Paulinho e Luli. Teve a primeira DR, por causa de um lado de guarda-roupa. Que a Luli queria deixar a parte central para ele. Ele é homem para ficar no meio do guarda-roupa? Então, aí a Luli deixou ele brigar. Tá, você quer o quê? Tá bom, vai lá, fica com canto. É um canto que tu quer, vai lá. Mas, às vezes, a gente precisa entender esse posicionamento. Tem hora, Lu, que você vai precisar também brigar, Lu. Senão, Paulinho é mole. Vocês estão entendendo? Paulinho é ele que manda, viu? Então, assim, a gente precisa se posicionar, calar. Uma vez o Senhor falou comigo assim, eu tenho uma obra para fazer na vida de vocês. Cala. Calei. É muito difícil. Mas eu tive que calar, porque a gente ia ficando esquentado. Vou falar, agora a gente vai mudar para casamento, propósito de casamento. A gente ia ficando esquentado, ele ia gritando mais alto que eu, gritando mais alto que ele, a ponto da gente quase se estranhar de uma forma muito violenta. Não de bater, não, mas de falar, e às vezes, nessa fala quente, você fala coisas que talvez depois não vai conseguir voltar atrás. Nessa briga quente, você vai jogar coisas na cara, né, como a gente fala, que depois fica aquilo marcado. Então, o Senhor falou, cala. Então, quando um cala, o outro até fica, continua. Mas calado aqui, parou. E graças ao Senhor, a gente está aqui para a glória do Senhor. Casados há 26 anos, está entendendo? E não é casado porque eu tenho que suportar ele. Não, a gente se ama. Vocês estão entendendo? O processo de Deus, gente, para chegar no propósito, é dolorido por causa disso, porque muitas vezes você vai ter que negar a sua própria vontade. José, eu acredito que ele não queria sair da barra da saia do pai. Ele não queria. Eu também não ia querer. Eu acho que ele não queria ser jogado dentro de um poço. Quem quer ser jogado dentro do poço? Quem quer trabalhar na casa de um grande patrão e ser acusado injustamente de assédio sexual? Ou ir para uma masmorra injustamente e ainda ser esquecido? Ninguém quer. Mas quando ele chegou lá, como segundo depois de Faraó, ele entendeu que era para conservação de vida. E quem eram essas vidas? Não era só a dele, não era só da família dele, que eram cerca de 70 pessoas, mas era a conservação da vida de todo mundo daquela época. Imagine Deus te levantar para trazer conservação de vida de todo mundo numa época. Porque aquele mundo ali foi sustentado por Egito. Foi a época que o Egito mais cresceu e enriqueceu. Porque as pessoas vinham
compravam. E eles vendiam. Chegou um tempo que as pessoas já não tinham mais com o que comprar. Então, as pessoas foram escravizadas. Pagavam com o seu trabalho. Foi a época que mais cresceu. Aquelas pirâmides lindas que a gente vê lá, aquelas coisas tudo, foram construídas pelos escravos. Para a conservação de vida. Então, a gente precisa entender que o processo de Deus é dolorido, é difícil, as pessoas se levantam sim, mas não olhe para as pessoas, não. Olhe para o propósito. Só vive o propósito quem suporta o processo. Não chuta balde, não. Não usa a tua boca para falar, amaldiçoar, não. Vai passar, as coisas passam. Tudo passa. Está ali o bonitinho assim, passa. Paulinho era bateria. Aí o pessoal tirava as baquetas, porque Paulinho mirava a bateria, quando era pequenininha, para a bateria. No meio de alguém pregando, no meio do coisa, aí a gente fica, né, sem graça. Mas aí os meninos falam, o Paulinho, sai daí, Paulinho. Tirava a bateria. Cresceu, e o que ele toca hoje? Tirava você da bateria. Às vezes esperneava. Aí teve uma vez que ele ganhou um violão, aí ele vinha para frente da igreja. Você se lembra disso? Pequenininho. Ele vinha, quando a gente via ministrar louvor, Paulinho vinha com o violãozinho dele lá, olhando para todo mundo, tocando violão. Está entendendo? Está aí. Está aqui. Está entendendo? Processo que vira um propósito. Então, a gente não pode deixar com que as coisas, assim, tragam tristeza no nosso coração, ou fala assim, pastor, eu não merecia ter passado por isso, eu não merecia ter falado isso contra mim, foi injusto o que falaram contra mim, foi maldoso, porque, gente, eu já passei por situações que foi, assim, maligno o que falaram. Foram malignos. Sabe aquelas coisas que a pessoa... Fulano, sabe o que fulano falou de você? Falou isso. Eu falei, gente, isso é muito duro falarem isso de mim. Mas eu entendi, depois eu fui entendendo. Eu fui entendendo que fazia parte do processo. Para quê? Para eu me calar, para eu fortalecer as paredes do meu coração, porque as paredes do meu coração eram muito frágeis, sabe? Qualquer coisinha me afligia. A parede do meu coração foi fortalecida, assim, conforme eu ia recebendo as críticas, as coisas, eu fui vencendo. Estamos aqui, para viver no propósito de Deus, e servindo ao reino do Senhor, e vivendo para Ele. Eu quero que vocês sejam edificados com essa palavra, em nome de Jesus.